Olá, Pimenta. Salve, salve. Eu estou contundido aqui, Pimenta. Estou com uma infecção bacteriana no olho aqui. Está meio desagradável me ver, mas nunca foi muito agradável também me ver. Então, tudo bem contigo? Voltou da Argentina hoje? Voltei ontem à noite, exatamente para poder chegar cedo aqui hoje e dar conta do volume de coisas aqui, né? 2 dias fora aí, 2 dias fora. Nessa época, acumula muita coisa, né? Aí aproveitar que o presidente não está aqui hoje, a gente consegue fazer render mais outras coisas aqui. De tarde hoje vou fazer uma reunião importante em todas as áreas de comunicação, de todos os ministérios, das estatais, fazer uma conversa um pouco de alinhamento, né, de projeto de comunicação da Esplanada. O decreto de estruturação do governo foi publicado ontem, né? Até ontem estava tudo meio improvisado, né? Ainda não tinha como formar equipes e tudo mais. Mas a partir de ontem, então, as coisas elas começam agora a ganhar um pouquinho mais de ritmo aqui, né? Tudo bem. Queria que você fizesse, antes de mais nada, então, falasse um pouco dos bastidores e do que você achou dessa visita à Argentina, né? Ali tem muita... A Argentina não está vivendo um momento fácil do ponto de vista do campo progressista de lá. Tem um racha, né, entre a Cristina e o Fernandes. Não sei, mas parece que isso espirrou um pouco até na própria visita do Lula, já que a Cristina tinha um encontro marcado, mas queria que fosse no Senado e não foi. Pelo menos foi o que saiu na imprensa aqui. E acabou que eles não se encontraram. E, ao mesmo tempo, essa visita serviu, aqui eu estava fazendo uma análise, para mostrar que o Lula, quer dizer, o presidente brasileiro, naturalmente, se tiver o mínimo de habilidade, é o líder da região, né? O Brasil se impõe pelo seu conjunto da obra, né? População, economia, etc. Mas a gente estava sem exercer essa liderança, né, Pimenta? Agora o Lula parece que vem e retoma. Olha, inegavelmente, né, o presidente Lula tem uma liderança que extrapola as nossas fronteiras. Nesse último período, eu tive 4 vezes na Argentina, em 4 situações diferentes. Eu fui na Argentina, quando o Lula estava em Curitiba, para o lançamento de um comitê de solidariedade ao Lula. Fizemos um grande evento, fiz uma atividade no parlamento, fiz uma atividade na CGT, atividade de massa, o Lula em Curitiba. Depois, eu fui acompanhando o Rodrigo Maia, quando o Rodrigo Maia era presidente da Câmara, numa reunião com o Sérgio Massa, que hoje o ministro está fazendo, ele era o presidente da Câmara dos Deputados lá, e nós fomos cumprimentar o Alberto Fernandes. O Alberto tinha vencido a eleição, o Bolsonaro, com a sua característica estupidez, né, não tinha feito nenhum gesto. Nós fomos lá para reconhecer o resultado da eleição e abraçar o Alberto Fernandes em nome do Brasil. É curiosa essa viagem, porque no voo que estávamos, eu estava junto com o Rodrigo Maia, estava o Arthur Lira, o Baleia Rossi, o Aguinaldo Ribeiro, né, e o Elmar, que eram os 4 candidatos à sucessão do Rodrigo Maia. Né? Então foi uma viagem curiosa. Depois eu retornei à Argentina, junto com o presidente Lula, com o Mercadante e o Celso Amorim, naquela agenda que o Lula fez. E agora retornamos, então, com o Lula como presidente. E é impressionante, né? A maneira como o Lula transita, a imprensa, o tratamento público. A gente anda com o Lula na rua aqui, a gente sabe como é que é. Na Argentina é muito diferente. Se o Lula andar na rua, ele não caminha, né? Dos 32 ou 33, 36 títulos de doutor honoris causa, que eu acho que o Lula já recebeu até hoje, 13 são de universidades argentinas. E essa questão mais interna, o Lula transita em todos os grupos. Né? Então, tem lá
o grupo mais próximo da Cristina, tem o grupo mais próximo do Alberto Fernandes, e outras lideranças emergentes dentro do Frente para Todos, que reúne todos os grupos lá que apoiam o governo, e o presidente é espécie de uma unanimidade. Esse episódio da Cristina, o Lula tinha total disposição de conversar com ela, de conversar com todo mundo. Mas o local lá onde ocorreu o evento era um local que tinha uma série de restrições de acesso, e era ruim que o presidente Lula tivesse que se deslocar para encontrar a Cristina lá no Senado, como eles gostariam. Então se criou a alternativa da Cristina vir até o hotel. Mas, do ponto de vista político, para eles também achavam que era meio inadequado ir até lá, estava acontecendo a CELAC, ela não participava da CELAC. Então, muito mais por uma questão da agenda deles, propriamente, do que por uma questão política, o fato foi que acabaram não se encontrando. Né? Mas foi uma agenda muito, muito positiva, acho que para o Brasil, né? Fizemos uma reunião empresarial lá, foi uma reunião muito forte, uma reunião potente. A atividade da CELAC também, o retorno do Brasil à CELAC, como tu mesmo disseste, é quase que natural a liderança do Brasil. Né? O Lula foi convidado para fazer a primeira fala. O Lula estava no local central da foto, né? E sem exercer nenhum cargo, sem exercer nenhuma função. Isso pela sua trajetória, pela sua história e pelo papel do Brasil. Então, acho que realmente foi muito bom. Né? Pode falar. Pode falar. Não, então, e dessa viagem, já entrando um pouco na comunicação, surgiram várias, né, fake news, né? Uma sobre a questão do BNDES, né, de investimentos nos países da América, empréstimos, né, nos países da América Latina. Agora está essa questão do Lula ter chamado de golpe o impeachment, que foi, né, um golpe. Como agora você já está chegando... Eu não sei se é fake news, né? Porque, na verdade, o Lula vai emprestar dinheiro mesmo para os países da América Latina. Só que aí já deturpam tudo, né? Essa máquina de fakes já começa a distorcer toda essa informação. Então já começo, qual que é essa questão do combater essa desinformação é o principal desafio da SECOM? Como que vocês estão pensando essa estratégia para combater isso? Muito bem. Em primeiro lugar, assim, eu acho que a gente tem que pensar que a SECOM é uma coisa muito maior, né, do que as redes sociais. Claro que as redes têm uma importância estratégica, o que está rolando no Instagram, no Twitter, né, no WhatsApp, mas olha só, a SECOM é uma secretaria que cuida de toda a comunicação governamental institucional, dos ministérios, o alinhamento, das informações institucionais, né, da prestação de serviço do governo. A SECOM cuida de toda a parte publicitária, das campanhas publicitárias, da relação com os demais ministérios, com as empresas estatais. A SECOM é responsável por toda a parte de pesquisas, análise de pesquisas para todo o governo. A SECOM tem, né, uma responsabilidade de produção de conteúdo audiovisual. A SECOM tem a Secretaria de Imprensa, com o Departamento de Mídia Internacional, de Mídia Nacional. Né? Então, quando a gente fala da SECOM, é uma coisa muito maior do que das fake news que está rolando na rede hoje. Claro que isso é importante, mas a SECOM não é só isso. Né? A SECOM tem a IBC, e existe um conjunto de pessoas no Brasil que se informam e recebem informação das questões governamentais que não é pelas redes sociais. Né? Tem a parte de rádio, tem as TVs comunitárias, tem, enfim, uma gama de questões. Em segundo lugar, David, existem uma coisa chamada fake news que vocês sabem muito melhor do que eu. Agora, existe uma outra coisa que é uma disputa de narrativa. E não dá para caracterizar como fake news. O Lula chamou
2016 de golpe. Eles estão dizendo que o Lula chamou 2016 de golpe. E é verdade. Eles estão inventando isso? Não estão inventando. Não só o Lula, nós também, né, Pimenta? Nós também. Quer dizer, então, os bolsonaristas estão dizendo que o Lula tratou 2016 lá na Argentina como um golpe. Sim, mas eu estava lá, assisti, é verdade, ele tratou mesmo. Né? Quando você fez referência a 2016, a Dilma foi vítima do golpe. O que está em jogo aí é uma disputa de narrativa de qual é a visão que o nosso governo, o nosso projeto tem sobre o que aconteceu. Eles vão tentar nos constranger. Eles vão tentar nos deixar numa situação como se nós fôssemos obrigados a tratar como algo legítimo e legal o que aconteceu. Nós não temos essa compreensão. Mas, a EBC, na posse da direção interina, e eu falei no ato. Né? Usei a expressão golpe, saiu uma matéria da EBC, a grande mídia veio para cima. Olha, o secretário da SECOM se referiu a 2016 como golpe. Isso eu queria fazer um parênteses até aí, porque você agora foi num ponto que eu queria chegar. Não são só os bolsonaristas. Eu acho que tem aí na mídia, que eu chamo de mídia do mercado, né, uma compreensão. Eles sempre fizeram a defesa de que não foi golpe. E que isso, inclusive, permitiu com que eles fizessem ataques que a gente sabe de que ordem foram em relação a Dilma, né, e ao ex-presidente e ao presidente Lula. Pimenta, tem um debate que está rolando, principalmente na militância que circula na área de comunicação, que é de o PT estar entregando muito a narrativa do governo para a Globo, do PT, do governo, tal, está apostando tudo, parece estar apostando tudo na Globo como no começo de 2003. Está acontecendo isso? Eu queria te ouvir. Muito bem. Olha só, vai. Uma pessoa aqui diz assim, Pimenta, me desculpe aqui, ó, mas a comunicação é a parte mais importante nesse mundo hoje. Eu concordo com a Cláudia. Claro. O que eu estou dizendo, Cláudia, é que comunicação é algo muito mais complexo, muito mais amplo do que simplesmente o combate às fake news. Claro. A comunicação é um sistema complexo que envolve um conjunto de dimensões que tem que ser pensado na sua totalidade. Eu vou falar uma coisa aqui que vocês podem até achar, e depois eu vou entrar na tua questão, Romário. Eu fui lá na EBC, tem lá a Rádio Nacional da Amazônia. Transmite ondas curtas. A gurizada mais jovem nem sabe o que é ondas curtas. Até hoje, na Amazônia, eles usam receptor, aqueles rádios mais antigos, para receber sinal de ondas curtas. Não chega a internet, não tem nenhuma FM. As pessoas vão na cidade e mandam WhatsApp em tempo real para o programa da rádio. E o programa tem 2 horários por dia do programa de recados. E eu vi isso quando eu era criança. Eu não sei de onde é que vocês se criaram, mas onde eu me criei, tinha programa de recado. Alô, dona fulana, seu marido saiu no ônibus às 14 horas. Por favor, mande alguém de a cavalo esperar na esquina tal, com esquina tal às 15 horas. Tem uma parte do Brasil que se comunica até hoje por ondas curtas, que é o Brasil profundo, que é a Amazônia. 2 programas diários de recado. Eu fiquei encantado quando eu fui lá ver. É o único meio de comunicação da Amazônia profunda. Né? Uhum. Então, quando a gente fala em comunicação, nós estamos falando de algo muito mais complexo, estamos falando de algo muito mais, né, diferenciado. Né? Sobre a questão da Globo, veja bem, mamãe, vamos lá. De forma alguma existe uma privilegiação, um privilégio, longe disso. Comunicação, você sabe disso melhor do que eu, vou responder de novo, é uma estratégia que você tem que pensar o público que você quer atingir, a mensagem que você pretende levar. Nós iniciamos o governo. Na primeira semana do governo, nós tivemos o quebra-quebra. Tentativa, né, de destruição e uma tentativa de golpe do Estado.
O Bolsonaro teve 48% dos votos. O Lula teve 52%. No entanto, todas as pesquisas mostram que o índice de aprovação do Lula, nesse primeiro momento, ele está melhor do que o resultado que ele teve na eleição. E o percentual de pessoas que, de alguma forma, justificam o que aconteceu entre os eleitores do Bolsonaro faz com que em torno de 20% das pessoas que votaram no Bolsonaro, 20% condenem veementemente o que aconteceu aqui, no dia 8. Então, nós temos uma porta hoje, uma possibilidade de conversar com o setor da sociedade que votou no Bolsonaro, mas que quer se colocar no campo da democracia, que votou no Bolsonaro, mas condena o que aconteceu no dia 8. São 20% dos votos do Bolsonaro, 10% da população do Rio Grande do Sul. É uma janela que nós temos para repactuar a partir do outro cenário, não do cenário da eleição, mas a partir da posição que as pessoas têm diante do golpe. Qual é a ferramenta de curto prazo para aproveitar a semana do que aconteceu para eu dialogar prioritariamente com esse eleitor que votou no Bolsonaro, mas que se colocou contra o golpe? Por onde que eu falo com essa pessoa? Com rapidez e capacidade de tentar chegar numa mensagem até ele. Tem uma ferramenta mais poderosa, mais rápida, na primeira semana, para eu falar com essas pessoas do que a Globo? Isso é verdade, mas tem seus Perfeito? nuances hoje, né? Porque o Bolsonaro abriu mão da Globo e chegou a 49% dos votos Vamos também. lá, veja bem. Nós fizemos o café da manhã com os setoristas. O próximo café da manhã vai ser com os blogs e sites. Nós temos uma presença forte na imprensa internacional. O Lula tem falado com frequência com a imprensa e deu uma entrevista, que nós optamos por fazer ela para a Globo, porque nós queríamos falar com o público que, do nosso ponto de vista, a forma mais rápida e eficiente de conversar com eles, naquela semana, tinha saído fantástico, tinha criado um clima de comoção. Então é evidente que eu tenho que, com todo respeito, as coisas elas têm, pode até não concordar, dizer, olha, está errado o teu raciocínio. Ok, vou respeitar, não vou debater. Mas eu estou falando aqui para vocês de forma absolutamente transparente. Claro. Quer dizer, mas por que a primeira entrevista não foi para os nossos parceiros mais próximos? Porque a estratégia para conversar na primeira semana era exatamente com aquela pessoa que não votou no Lula, mas que se colocou contra o golpe. E que a possibilidade de falar com ela era eu alcançá-la por um veículo que ela acompanha e que não é o nosso público. Agora, é evidente que na segunda semana já é diferente. Para isso que existem pesquisas de análise, de monitoramento, de construção do discurso, de construção da narrativa. Então, longe você está me dizendo o seguinte: Lula imaginar que nós vamos ter uma política de comunicação centrada numa parceria com a Globo. Muito pelo contrário. Nós temos que aproveitar um momento... Foi uma opção tática, não estratégica, isso? Você diria isso? Né? Evidente. Então, assim, eu quero Eu te pergunto isso pelo seguinte, né, Pimenta? Nós temos hoje o ecossistema informativo da mídia progressista. Ele foi importante para garantir que nos 580 dias que o Lula estivesse preso, ele não ficasse totalmente isolado. Não só ele, mas ele também. Ele foi importante na resistência do golpe contra a Dilma. E muitas vezes, quando se chega ao governo, isso já aconteceu em outras vezes, essa força ela é completamente secundarizada. Não vai acontecer isso, meu nome. Eu percebo aqui os comentários. Os comentários das pessoas vão muito nessa linha, assim. E eu sei que você tem outro tipo de compromisso. A gente tem... Pode ter certeza, Rovai, que não vai acontecer isso. Não vai acontecer isso. Né? Por exemplo, eu vou te dar um exemplo aqui. Estava conversando com meu amigo Azênia. Você conhece, né? Que foi do Viu o Mundo.
nós queríamos ir cobrir a situação dos Yanomamis lá dentro do território Yanomami. Só a Globo conseguiu até agora um avião do Exército para entrar lá. Se a mídia progressista tiver condições de ir até lá, o governo vai agir como agiu com a Globo, o Ossor Samad, como age conosco? Vai agir conosco também, abrindo esse espaço? Uma pergunta de outra ordem. Me conhece, eu falar para ti com sinceridade. Desconheço a informação de que tenha sido disponibilizado um avião do Exército que a Globo fosse lá. Segundo a Zenha, foi. Certo? Desconheço essa informação. Mas o que eu posso te assegurar, em primeiro lugar, eu vou checar essa informação. Segundo lugar, se aconteceu, não vai voltar a acontecer. Porque se for disponibilizado para um órgão da imprensa, vai ser oportunizado para todos. Porque desde o início que eu acredito aqui, tem que ter critério. Pode até não concordar com os critérios, mas tem que ter critério. Se for disponibilizado um avião da FAB para que a imprensa vá até o local, tem que ser disponibilizado para todo mundo. E outra coisa, Romário, eu conversei com nossos parceiros, nossos amigos todos. Esse café da manhã com sites não vai ser só para os sites progressistas. Quem trabalha com mídia digital. Por quê? Porque nós temos que quebrar essa tentativa que tentam de carimbar o tempo inteiro de que os nossos não é mídia, de que os nossos não é imprensa, de que os nossos não fazem jornalismo. A partir de agora, na SECOM, né, a revista Fórum vai ser tratada igual o UOL, entendeu? O R7, o 247, né, o DCM, vão sentar na mesa cada vez que os sites, que os blogs sentem, que fazem jornalismo. É isso que vai acontecer. E até porque nós temos jornalistas contratados, profissionais de 20, 30 anos de profissão, gente com mestrado e doutorado. Por que não ser considerado, né, Pimenta? Não faz muito sentido. Mas tu pode ter absoluta tranquilidade que a gente tem clareza como que a gente chegou onde é que nós chegamos. Nós sabemos quem foram nossos parceiros para poder destruir a narrativa da Lava Jato, para poder defender a democracia e o papel destes parceiros na construção do nosso projeto e do país que nós queremos, né? Agora, eu me coloco aqui, como eu estou me colocando, para discutir estratégia. Expliquei para vocês aqui por que nós decidimos. Eu participei dessa decisão. Eu participei dessa decisão e defendo a minha decisão. Né? Naquele momento, foi correto fazer a entrevista como ela foi feita, na minha opinião. Ô Pimenta, eu queria partir para um debate que eu acho que é estrutural da comunicação para os próximos 20 anos, aí, que é o debate, quando de comunicação, pegando esse âmbito informacional, né? Não das telecomunicações, da questão da circulação de informação, que é a discussão sobre as plataformas. Né? Você criou uma área de debate digital, de secretaria digital. A pessoa que está aí é uma pessoa de extrema competência, que você escolheu, aliás, parabéns, que é o João Brant. Mas eu queria entender, você, por ter, então, puxado essa secretaria para ti, você tem uma ideia na cabeça, né? Você tem uma visão. Eu queria te ouvir acerca disso. O nosso pessoal está cabreiro comigo porque eles me cobram aqui que a gente tem que responder as fake news. Eu explico para as pessoas e vou responder de novo. Em primeiro lugar, nós vamos responder fake news. Mas a gente só pode responder fake news que dizem respeito a ações do governo, a políticas do governo, ações governamentais. Né? Existe uma disputa de narrativa na sociedade que nós somos parte, mas se nós não construímos uma rede que envolve a mídia progressista, os partidos políticos, os mandatos, né? Os influenciadores, é desigual a disputa. Eles têm uma rede que produz conteúdo, que faz a disputa. Agora, nós precisamos que esse esforço de construir uma narrativa e disputar um projeto de sociedade
seja um esforço que ele vai muito além do governo. É nesse sentido que nós queremos fazer uma parceria. Semana passada eu chamei aqui o Conselho Nacional de Saúde. Fechamos uma parceria da SECOM com o Conselho Nacional de Saúde, porque eles vão nos ajudar na disputa de fake news e da narrativa mentirosa sobre temas da saúde. É muito melhor que um órgão reconhecido. Então, eles lançaram uma fake news lá, vocês viram que o Yanomami, que o Lula foi visitar, estava na Venezuela. Nós respondemos imediatamente via Ministério da Saúde, né? Mostrando que era mentira o que eles estavam fazendo. Por quê? Porque era uma mentira sobre uma ação do governo. Mas isso será feito por nós, né? Com certeza será feito. Agora, qual é o debate das redes, Rovai? Esse debate é um debate hoje que o mundo está fazendo. A velocidade das mudanças tecnológicas, das novas ferramentas digitais, da apropriação desses espaços pela disputa de um projeto onde a extrema-direita encontrou um terreno fértil, é algo absolutamente, né, colocado. A Austrália hoje faz um debate importante, o Canadá, a Comunidade Europeia definiu uma série de normas. Recentemente eu vi uma conferência do Barack Obama, 56 minutos. E ele disse que se tem alguma coisa que ele se arrepende, foi que durante o governo dele ele não avançou nesse debate, segundo ele, corrosivo para a democracia. Agora, não é um debate simples e ninguém tem a fórmula. O que eu tenho é disposição de colaborar, contribuir e avançar, né? Então, a Secretaria de Políticas Digitais, a SECOM, ela não tem poder normativo, não tem poder de polícia. Mas ela vai organizar esse debate, junto com o Ministério da Justiça, com os Direitos Humanos, com o Ministério das Comunicações, com as plataformas, com os usuários, com o Parlamento, com o Poder Judiciário, com o Ministério Público. E nós temos que ter pressa. Por quê? Porque a falta de uma normativa, de uma legislação, cria situações como foi na campanha eleitoral, onde o TSE passou a normatizar. Né? Quer dizer, como não existia uma lei, não tinha uma regra, o TSE ia lá e ele definia. Retirada de conteúdo, né? Assim por diante. E, na minha opinião, o período mais recente ele tem exigido que uma resposta seja dada. Pega, por exemplo, a pandemia. A pandemia foi um momento onde as narrativas falsas sobre a ciência, sobre a vacina, sobre a cloroquina, possivelmente tenham provocado uma quantidade enorme, né, de mortes e evitado que muitas vidas fossem salvas. Aí veio a campanha eleitoral. Aí veio o golpe, tentativa do golpe. Muitas páginas do YouTube monetizadas transmitindo ao vivo o quebra-quebra. Tu tem aí agora uma verdadeira indústria, por exemplo, de golpes envolvendo várias coisas, pirâmides financeiras, links que as pessoas recebem, elas clicam e perdem a conta bancária, perdem o celular. Aí eu te pergunto o seguinte, o cidadão está em casa, com o computador aberto, entra um link patrocinado na página dele. Ele vai lá naquele link, ele clica e aquilo é um golpe. Ninguém tem responsabilidade por ter feito aquele conteúdo, golpe, um falso, ter chegado nele. A plataforma não tem nenhuma responsabilidade por isso? Aconteceu recentemente conosco. Oi. Veja, aconteceu o seguinte, veio uma promoção de vinhos com o nome da empresa, tudo direitinho, tal. Aí você chega lá, eles dão link patrocinado. Desconto no Pix tal, o nome da empresa.
Você faz o Pix e estamos esperando o Zinho até hoje, Pimenta. Olha aí a tragédia. Quer dizer, e nós estamos mexendo com isso o dia inteiro, mas parecia tão tranquilo. E é isso que você está falando. Link patrocinado. Link patrocinado. Quem paga essa conta? Quer dizer, o consumidor só. Mas tem ainda a questão do jornalismo, né, Pimenta? Nós oferecemos conteúdo gratuito para as plataformas. Elas não nos entregam nada em troca. Facebook, por exemplo, o Google ainda tem um mecanismo de remuneração. Facebook, Instagram, Twitter, zero. E isso que você falou está sendo discutido. Tem uma lei na Austrália já que regula de outra maneira. Olha só, vai aqui, ó, a Norma Nogueira diz assim, estão com 3 fake news. Yanomami, imposto de renda e auxílio reclusão. Tem que mostrar a verdade. Nós respondemos os 3. Os 3 fake news que a Norma Nogueira está dizendo que nós temos que responder, os 3 foram respondidos. Nós respondemos dos Yanomamis, nós respondemos do imposto de renda e nós respondemos do auxílio reclusão. Nós colocamos em todas as partes. É muito mais fácil do que responder, né? Então, não é só responder. Agora, eu pergunto o seguinte, Norma. Nós respondemos, ok, o governo publicou. Quantas pessoas da nossa rede reproduziram esse conteúdo? Quantos parlamentares reproduziram? Quantos influenciadores multiplicaram? Quantas lideranças que têm algum nível de influência? Então não adianta. Ou a gente cria uma rede, as 3 foram respondidas. Agora, a turma deles, gente, tem uma capacidade orgânica, ou o nosso pessoal entende que esse é um debate, uma disputa que tem que ser feita, e que deve envolver uma rede, e é isso que nós estamos trabalhando para formar uma rede. Eu gosto de ver que as pessoas dizem, ó, a SECOM tem que ter um canal no YouTube, diz a Adriana Silva. A SECOM tem canal no YouTube, Adriana Silva. A SECOM tem canal no YouTube. Aí outra pessoa botou aqui, mas vocês não fizeram nada. O decreto para a criação da SECOM foi publicado ontem, dia 24. Hoje é o primeiro dia que nós temos condições de montar alguma equipe. O decreto saiu ontem. Nós até agora não tivemos sequer equipe para trabalhar, não temos orçamento, não temos nada. O decreto foi publicado ontem. Então, com certeza, tem que melhorar muita coisa. A vida é dura, o pessoal pensa que é só na Planície, mas no Planalto também é dura, né? E são 24 dias, né? E sendo que teve uma tentativa de golpe no meio disso, né? Que destruiu, inclusive... Então, uma semana sem ter computador, sem ter impressora, sem ter nada, quebraram todos os equipamentos. Eu queria ir para as perguntas, mas eu tenho uma pergunta para fazer que está associada a esse comentário de agora, do Pimenta, o golpe. O golpe, porque assim, para mim aconteceu um golpe no dia 8, que foi derrotado, mas eles assumiram o Palácio, assumiram o Supremo e assumiram o Congresso. Num dado momento, eles estavam lá. O símbolo é quando se assume o Palácio. Aí depois eles não conseguiram dar continuidade ao golpe. E você e o Damus entraram naquele momento, logo na sequência, quando o golpe é derrotado, no dia 8, e vão à sala da GSI e estão com demonstram que foram roubadas armas ali da GSI. E eu lembro do Damus, do Vadir, falando, olha, quem entrou aqui sabia onde estava tudo. Não foi assim, não foi qualquer um, né, Pimenta? Eu queria que você contasse melhor a história daquele dia, já que você viveu ela ali. E esse caso específico aí, da hora que vocês percebem que eles tinham roubado armas na GSI. Mano, aquele dia, quando a gente percebeu, né, tomou conhecimento do que estava acontecendo, se formaram dois gabinetes de crise. Eu não gosto muito dessa expressão. Um lá no Ministério da Justiça, onde estava lá o Flávio Dino, o Padilha, né, em contato com o Múcio, depois a Celia Leão foi para lá, e outro de comunicação, né, para nós poder
acompanhar o que estava acontecendo e informar os ministros, os parlamentares, de qual deveria ser a nossa postura, a nossa conduta. O presidente Lula estava em Araraquara, vocês lembram? O Lula estava chegando em Araraquara para visitar lá Araraquara, que tinha sido atingida lá por uma forte chuva, e tinha morrido uma família inteira, uma série de outras coisas. E, naturalmente, que naquele momento, as possibilidades, os desdobramentos do que estava acontecendo, eles estavam muito abertos. Né? Quando chegaram na Câmara, ninguém sabia que eu invadi o Planalto, que eu invadi o STF. Né? Enfim, uma pressão para que fosse convocada uma GLO, esse dispositivo da Constituição, que é o chamado Garantia da Lei e da Ordem, ele pode ser acionado por qualquer um dos chefes dos poderes. Ele poderia ou ser pedido pelo Pacheco ou pela Rosa Weber, não dependia só do Lula. Na minha opinião, os golpistas trabalharam para que fosse convocado uma GLO. A estratégia deles era essa, que você entregava o comando do território do Distrito Federal para o Exército. Quando o presidente Lula deu a coletiva lá, ficou claro que ele não faria uma GLO e ele decretou a intervenção, né? Então, ficou claro qual seria a nossa estratégia. E eu, então, passei a orientar todos os ministros, os parlamentares, para que eles ocupassem o espaço para fazer a disputa da narrativa do golpe que estava acontecendo. E vim para o Palácio. E passando pelas barreiras, passando por eles, e praticamente eu invadi naquele momento, fomos os primeiros a entrar no Palácio. Eu acho que foi muito importante eu ter vindo para o Palácio, porque eu tinha condições de fazer uma narrativa de dentro do Palácio, e muita gente ficou sabendo o que estava acontecendo a partir da nossa presença dentro do Palácio. Né? Viemos passando pelas barreiras deles, passando pela polícia, e consegui entrar no Palácio. E aquilo ali foi fundamental para as pessoas entenderem a gravidade do que estava acontecendo a partir de um outro olhar. Né? Eu não tenho dúvida de que houve um golpe, que ele foi derrotado, mas houve um golpe. A resposta do governo, a resposta do país, ela foi decisiva. O Lula chega, nós recebemos ele no Palácio de noite. O Lula dali vai para o STF, é recebido no STF. No outro dia, às 9h, a gente reúne o chefe dos 3 poderes para dizer que o país está funcionando dentro da legalidade, dentro da normalidade, que o quebra-quebra foi físico, mas que as instituições estavam intactas. Logo em seguida, ele reúne o comando das Forças Armadas, passa a receber durante o dia, Rovai, ligações de todos os chefes de Estado do país, do mundo. Eu acompanhei a conversa dele com o Biden. Às 6h, a gente reúne os 27 governadores de todos os partidos, o presidente da Câmara, o presidente do Senado, retornamos todos ao STF e ali fica claro que o país tinha derrotado o golpe. Então, eu acho que foi uma resposta muito forte. Eu acho que a democracia saiu fortalecida. E os desdobramentos a partir dali, as prisões, as investigações, as decisões do Congresso, elas caminham no sentido de demonstrar que não vai haver tolerância, não vai haver impunidade e tolerância com qualquer pessoa, qualquer grupo que tente atentar contra a democracia. Acho que esse é o principal recado, esse é o principal sinal que a gente tem que dar. Né? Então, eu acho que é por aí. Né? Eu acho que é o momento da gente aprofundar esse debate sobre a democracia, de separar o joio do trigo. O cara votou no Bolsonaro. O voto é secreto. A rigor, cada um vota em quem quiser. Né? Vamos partir do pressuposto que a pessoa vota achando que está votando aquilo que é o melhor para o país e para o futuro. Ok. Ninguém pode ser condenado porque votou no Bolsonaro. Agora, financiar, participar, organizar, divulgar ato contra a democracia, não, aí é crime. O nosso ponto de corte da sociedade tem que ser não a eleição, mas o dia 8.
Quem fica do lado da democracia a partir do dia 8 está disposto a construir um projeto para o país. Quem tenta justificar, financiar, organizar ou participar do que houve, está do outro lado. Por isso que eu digo, voltando lá à história da entrevista, é um momento de nós tentar ampliar, a partir da democracia como elemento central, né, um pacto na sociedade para isolar o golpismo e para poder avançar numa outra perspectiva. Eu acho que esse é o grande momento que nós temos. Algumas perguntas, comentários, senão o pessoal vai puxar nossa orelha, e eu sei que o Pimenta gosta disso, de falar com o povo. Rômulo Galo, fake news, IBGE, moeda comum, Rouanet, correndo solta. A nossa comunidade está muito preocupada com as fake news, né, Pimenta? Tá claro. É normal. É normal. Eu acho que é um ponto que vai ter que ser ainda melhor pensado, talvez, porque também vocês acabaram de chegar no governo, não tem como pensar uma estrutura de combate a fake news em 10 dias úteis. É um absurdo isso, né? É que, pessoal, veja bem, o cidadão postar uma opinião forte, dizendo o seguinte: eu sou contra o Lula defender que o BNDES tem que participar do financiamento desse gasoduto da Argentina, porque isso, aquilo. Gente, isso não é fake news. Isso é a opinião do cara. Nós podemos não concordar, discordar, mas vamos ter que ir para o debate político disputar da sociedade a narrativa sobre o que houve. Né? Então, nós vamos disputar com conteúdo. Eu usei uma expressão esses dias. O governo, gente, a SECOM não pode fazer briga de rua. Tem uma disputa de narrativa nas redes que a nossa militância tem que pegar o conteúdo do que nós estamos fazendo e poder fazer essa disputa. Olha, tem vídeo do Lula, tem vídeo do Haddad, tem notas explicando a história do BNDES. É absolutamente tranquilo de defender. Eu dei várias entrevistas. Agora, o nosso pessoal tem que se apropriar desse debate, se apropriar dessa discussão, né? Sabe qual foi? Olha como é que é o negócio. Sabe qual foi o vídeo de maior repercussão nas nossas redes desde o dia que nós assumimos? Foi aquele vídeo do Lula caminhando até o Congresso, junto com o presidente da Câmara e do Senado, chegando até o STF. Esses dias eu estava numa reunião, tinham 10 parlamentares, 10. Porque vocês têm que responder, porque não sei o quê. Concordo com tudo. Vamos abrir as redes aqui. Sabe quantos tinham postado aquele vídeo? Nenhum. Nenhum. Entendeu? E eu sei que aquele vídeo foi um vídeo de maior interação, de maior repercussão que nós tivemos. Então, as pessoas entendem que nós temos que construir uma rede para disputar uma narrativa na sociedade. Isso significa um envolvimento orgânico de lideranças, de vereador, deputado estadual, deputado federal, suas equipes, sindicatos, movimentos sociais, mídia progressista, influenciadores. Nós construímos uma narrativa de um projeto, uma visão de sociedade que todo mundo se integre, ou é uma disputa desigual. Não é só responder, né? Assumir esse controle da pauta, né? Também pautar, né? Tem várias sugestões aqui nos comentários. A Adriana Gatterman diz: ministro, sinto falta de pronunciamento oficial do presidente após tentativa de golpe e da ministra, acho que é da Saúde, né, orientando a população sobre a vacinação. Tudo no Twitter não dá. Que mais? Daphne Pérola, sugestão: a cada 15 dias o Lula recebe um jornalista da mídia progressista numa live. Veja bem, olha, nós pensamos o Lula fazer um pronunciamento. Cogitamos essa possibilidade. Só que a ida do Lula até o STF, junto com os líderes do Congresso, com os governadores, teve 93% de aprovação. 93% da população. Aquele gesto foi mais forte do que qualquer pronunciamento.
Aquele gesto foi a melhor resposta. O Lula podia ter feito um pronunciamento à nação. É verdade, podia. Mas o Lula também podia ter chamado o presidente da Câmara, do Senado, todos os governadores, os líderes da Suprema Corte, a sociedade civil, atravessarem a Praça dos Três Poderes e mostrarem que estão todos juntos para defender a democracia e combater o golpe. O que será que funcionaria melhor naquele dia? O Lula entrar em cadeia oficial? Ou um gesto dessa magnitude, dessa repercussão e dessa importância? Vai aparecer um Paulo Pimenta da vida aqui que vai dizer, podia ter feito as duas coisas. Podia ter feito as duas coisas, né? Mas o pronunciamento oficial, gente, né? Toda hora eu recebo aqui. Vocês têm que usar o pronunciamento oficial, o Lula tem que falar todos os dias, o Lula tem que falar uma vez por semana, vocês têm que responder em pronunciamento oficial, né? Nós estamos preparando 3 campanhas sobre vacinação. Para usar o tempo todo, né? Nós estamos preparando 3 campanhas. Uma campanha sobre vacinação, foi colocado aqui, né? É um tema importante. Nós vamos fazer uma campanha sobre o novo Bolsa Família, uma campanha importante, porque, além da divulgação, tem toda a questão do recadastramento, da forma como vai acontecer, né? E vamos também fazer uma campanha em defesa da democracia, de combate às fake news. Então, são 3 campanhas institucionais que nós vamos fazer do governo, né? E alguém podia dizer assim, mas por que não fizeram ainda a campanha da vacinação? Por uma razão muito simples. Não tinha agência contratada. Tinha uma licitação em curso, estava no Tribunal de Contas. Conseguimos, a semana passada, depois de várias reuniões do Tribunal de Contas, resolver a história. Foi assinado o contrato. Agora, a partir dessa semana, tem agência para poder fazer a campanha do Ministério da Saúde. Claro que isso não explica. É verdade que não explica, mas o fato é esse, né? Para poder fazer a campanha, tinha que ter uma agência. Tinha um processo de licitação, estava lá no Tribunal de Contas. Fomos 10 vezes no Tribunal de Contas para resolver a história. Agora conseguiram assinar o contrato. Então, nós vamos poder fazer a campanha da licitação. Só quem não conhece a máquina pode cobrar, quer dizer, é muito pouco tempo. Isso tem que estar claro, acho que estou falando isso aqui para a comunidade. É muito pouco tempo. Você não consegue nomear, sem contar que os caras destruíram tudo, né? Literalmente, quebraram os computadores, deletaram o histórico. Aqui na SECOM não tem funcionário de carreira. Aqui tinha. O dia que eu cheguei aqui, em primeiro lugar, todos, sem exceção, eram militares. Aí você tem funcionários requisitados, que foram requisitados por eles. Então, as pessoas que foram requisitadas por eles foram contratadas por algum motivo. Então, a princípio, eu não posso ficar com esses funcionários. Aí tinha um conjunto de outros servidores que trabalham aqui, que ou era ligado ao general fulano, ou era ligado ao general ciclano, ou era ligado ao coronel não sei das quantas. Então, nós tivemos que zerar a casa. Eu não tenho, quero falar com um funcionário aqui que está aqui há 10 anos. Não tem. Né? Isso aqui era um quartel. Nós tivemos que demitir todos, começar do zero o trabalho que nós estamos fazendo. Me dei mais uns dias, só mais uns dias. Tem mais várias perguntas aqui. O Harley, comentários, o Harley Versione diz: deturparam tudo que Lula falou, ou são burros ou mau caráter. Quando Lula usa a invasão russa para ilustrar interferência em Cuba e Venezuela, virou chacota. O Wilton Santos diz: foi absurdo a SECOM anunciar na Jovem Pan. É verdade. A SECOM não anunciou na Jovem Pan. Agora, o que eu vou responder se os nossos se vão com fake news? Entendeu? A pessoa ouve falar o negócio e sai repetindo, gente. A SECOM não anunciou na Jovem Pan, a SECOM não fez nenhuma campanha desde que nós assumimos. Ou a pessoa está se referindo ao governo anterior. A SECOM não anunciou na Jovem Pan. Isso é fake news, isso é mentira dos nossos contra nós mesmos. É porque saiu no Sleep Giants, né? Uma tentativa. Uma campanha da Caixa Econômica Federal. Isso. Não foi a SECOM.
que já tinha sido contratada, que não passou por nós. Não foi a SECOM porra nenhuma, entendeu? Deixa eu continuar aqui. O Wilton Santos, foi absurdo a Caixa anunciar na Jovem Pan, o governo devia tomar cuidado e tal. Zezito de Oliveira, por exemplo, quem da mídia progressista foi ou será convidado para prestar assessoria ou consultoria SECOM? Não tem, desculpa, nós não temos que prestar consultoria, ao contrário, vai ter muitas vezes que a gente vai falar coisa que desagrada o Pimenta, desagrada o Lula, e faz parte do jogo. Nós temos compromissos que, em alguns momentos, vão se chocar com posições que o governo terá que tomar, porque é um governo de frente ampla. Né? Rapaz, a mídia progressista vai ser tratada como mídia. Vai ter o mesmo tratamento e respeito necessário para que não seja mais tratada como a mídia de um grupo ou de uma visão, mas como um grupo de profissionais que fazem jornalismo de qualidade, como eles têm gente de direita que tem seus grupos, nós temos nossos, e todo mundo tem que ser tratado como mídia. Isso vai fortalecer, vai ampliar o alcance, vai possibilitar mais estrutura, mais condições de trabalho. É isso que a gente tem que fazer. Não, e outra, né? A gente aqui vai continuar fazendo o jornalismo vinculado aos movimentos sociais. Não pode ser chapa branca. Lógico. Olha só, tem mais aqui o Rafael Andrade. Pimenta tem que enquadrar Guaíba e Pampa, discurso. Tem... A Rádio Guaíba, né? Porque teve um fato que foi grave. Inclusive, chamaram o Dino, né, de obesidade. Foi encaminhado. O Vânio diz, Paulo Pimenta, tem que focar no Bolsonaro ficar inelegível. Isto torna 80% dos problemas resolvidos. Eu não sou tão otimista, mas é bom inelegível. Quer dizer, é justo que ele se torne inelegível. A Sandra Nunes diz, ministro, com todo respeito, nós estamos muito tempos para reagir. Agora, a fake do momento é o financiamento do gasoduto. Alguém no governo tem que fazer uma live semanal. Usa a TV estatal, ela é de Palhoça. Obrigada, Sandra. O Lula vai ter uma live semanal. Vai ter? Opa, em primeira mão, aí não fale, pronto. Eu não sei. Vamos falar melhor. O Lula vai fazer lives, tá? Nós estamos só definindo o formato e a regularidade, certo? Uma coisa mais dinâmica, que os ministros possam participar, uma coisa mais parecida com podcast, talvez, entendeu? Mas o Lula vai ter um momento de diálogo direto com a sociedade, certo? Sobre a questão do gasoduto, eu vou repetir. Tem uma coisa que é fake news, tem outra que não é fake news, a outra é disputa de narrativa. Eu não concordo que o governo financie uma empresa brasileira que vai construir um gasoduto na Argentina. Ok. Eu, Paulo Pimenta, acho que é importante que uma empresa brasileira que vai construir um gasoduto, que vai trazer gás para o Brasil, receba apoio do BNDES, porque isso vai viabilizar a possibilidade da participação de uma empresa brasileira no empreendimento fora do país, que vai gerar emprego, que vai criar oportunidade, que vai trazer divisa, que vai nos trazer tecnologia. É uma disputa de narrativa, de projetos, o que nós estamos discutindo. E o nosso pessoal tem que aprender a disputar conteúdo. Estão dizendo lá no almoço de domingo, que eu fui na casa da minha sogra, estão dizendo que o Brasil vai financiar uma empresa brasileira para fazer um gasoduto na Argentina. É isso. Entendeu? Por que vamos fazer isso? Primeiro, porque nós temos interesse que o gás venha. Segundo, porque o seguro e os ativos são segurados aqui dentro do Brasil. Né? Porque isso significa a possibilidade da empresa brasileira expandir. Todos os países do mundo que exportam serviço têm apoio de empresas, né, de órgãos de financiamento público dos países. É assim que a Itália faz, é assim que a China faz, é assim que todo mundo faz.
Tem uma coisa chamada conteúdo nacional. Empresa brasileira, ela vai receber financiamento se ela usar conteúdo nacional. Se ela ganhar a licitação lá na Argentina, ela for usar equipamento brasileiro, se os tubos forem fabricados no Brasil, se ela gerar emprego no Brasil, se é um gás que vai vir para ajudar a indústria brasileira, por que nós não apoiaríamos, gente? E esse é um projeto que ajuda a reindustrializar o Brasil. Agora veio lá uma pessoa, mas o gasoduto vai prejudicar o meio ambiente. Pô, aí eu não... Aí já é uma outra discussão, entendeu? Mas aí vai ter uma obra que vai ter licenciamento, minimização de impactos, vai ter, né? Tudo. Enquanto a gente não tiver resolvido a questão da energia... Gasoduto passando terra indígena, não. Gente! É um gasoduto de Buenos Aires até Uruguaiana, gente. Olha só, deixa eu... Termina aí, daqui a pouco tem que liberar o Pimenta, senão ele não vem mais aqui. O Ricardo Dutra, grande Pimenta. Qual o motivo do Lula não estar fazendo uma live semanal? Já falou. Fiquei sabendo de inúmeras ações do governo pelo Alexandre Padilha numa entrevista concedida à Fórum. Agora você viu como é que é as fake news, cara? Gasoduto em terra indígena, não. É os nossos divulgando um negócio desse, gente. É os nossos divulgando um negócio desse. Pimenta, chame o Sérgio Amadeu, precisamos de inteligência e as Big Techs que impulsionam golpes e terrorismo. Sérgio Amadeu, um grande parceiro. Mas, gente, nós queremos aprender muito. Todo mundo aí do nosso meio, viu, Rovai, que tem se manifestado, eu tenho procurado. O professor lá da Bahia fez um artigo importante, eu entrei em contato com ele, professor. Nós precisamos da sua ajuda. Nós precisamos da sua colaboração. Nós precisamos que o conhecimento que o senhor tem sirva ao país. E nós estamos aqui à disposição para recebê-lo, para o senhor nos ajudar. O deputado Janones, já liguei para o Janones várias vezes. O Janones vai vir aqui, vai ser parceiro, vai nos ajudar. Todo mundo que vocês virem fazendo uma crítica aí, a primeira coisa que eu faço é ligar para a pessoa e convidar ele para ajudar. Estamos aqui para aprender, estamos aqui para ouvir as pessoas. Não sou dono da verdade, longe de mim imaginar isso. Todo mundo que tiver colaboração, sugestão, ideia, nos ajudar a encontrar mecanismos para responder as coisas, é muito bem-vindo a sua sugestão. Maravilha. Adri, tem mais alguma coisa? Senão a gente vai liberar o Pimenta. Tchau para vocês. Olavo Fonseca, vai falar do trabalho do Dataforum, estão à disposição para ajudar no mapeamento das redes, a plataforma de monitoramento da revista Fórum. Vou começar a passar para o Pimenta aí, o mapeamento nosso. Todo dia. Eu tenho que ir embora, gente. A última do Paulo Boaventura, o governo precisa usar a ABIN para ajudar no combate às fake news. O secretário-geral daqui é o general. Mas aí... Eu faria diferente. Pimenta, deixa eu te mandar o último recado aqui, que é de uma pessoa que eu sei que você gosta muito, que é o João Pedro, o nosso desenhista, né? Ele diz: bom dia, meu amigo Paulo Pimenta, amo muito você, tenho a alegria de ter amizade com você, eu nesse tempo de pandemia aprendi muito, tal, e ele está dizendo que ele quer ir para Brasília no encontro do PT. Ele vai a Valéria está falando para conversar com o José, do Portal do José. Já conversamos com o José do Portal do José. Aí, Nós já estamos conversando com o José do Portal do José. Então, todas as sugestões são bem-vindas. Todo mundo que quiser colaborar, ajudar, tiver ideia boa, nós queremos muito aprender e precisamos muito da ajuda de todo mundo. Não, eu quero dizer aqui um depoimento meu. Sempre que procurei o Pimenta para falar qualquer coisa, muito atento, ele responde. Então, assim, é isso, né? A vida é dura e está um governo que está começando, né? Um governo no seu início. E sempre comunicação, né, Pimenta? Sempre está no alto. Um abraço, gente. A última mesmo do Marcelo, que está me cobrando, outra falácia criminosa que voltou à baila entre os jornalistas lavajatistas, a exemplo do Felipe Moura, é que diz respeito ao financiamento de obras em estados ditatoriais vinculados ao governo Lula. Tá lido, Marcelo, muito obrigada. Valeu, obrigada, Pimenta. Bom trabalho aí. Abração.